vai retomando. Vamos Fechado. fazer uma oração para a gente apresentar diante do Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade. Mais uma vez estamos na tua santa presença, buscando aprender da sua palavra, buscando nos aprofundar, Pai, naquilo que provém do Senhor, que provém do seu Espírito. Queremos pedir, Espírito Santo, que o Senhor fortaleça os nossos corações, fortaleça a nossa mente nessa noite. Queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa cognição, Senhor, para a total compreensão daquilo que o Senhor deseja revelar a cada um de nós nessa noite. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor rompa as barreiras, Pai, do nosso foco, do nosso coração, da nossa mente, para que nosso coração seja um terreno fértil para a proclamação do Evangelho nessa noite. Pedimos que o Senhor possa falar conosco, manifestando a sua graça e da sua vontade, Pai, pelo poder do seu nome, no nome do Senhor Jesus. Amém. Só ver se tá, acho que está gravando direitinho aqui. Bom, vamos lá. Eu estava pensando sobre o que falar e hoje surgiu um tema em mente assim que eu acredito que o Senhor direcionou, que é o crescimento, né? A gente pensar no crescimento em relação ao louvor. E quando nós falamos de crescimento aqui está relacionado a ideia técnica e a ideia de dedicação em oração e tudo mais, né? E aí, para isso, quero compartilhar um texto aqui de Colossenses 3:23 para a gente começar, né? E aí a gente vai abordando alguns outros pontos aqui. Colossenses 3:23. 3:23, que diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Esse texto aqui eu considero que é razoavelmente conhecido, né? Mas eu não sei se nós tratamos ele com toda a importância que ele tem mesmo dentro da escritura, né? E pensando nesse princípio aqui que Paulo nos dá, ele está falando que é um princípio para a nossa vida, né? Porque perceba que ele faz questão de dizer que tudo o que fizerem, ele poderia aqui dizer quando vocês estão no domingo, quando vocês estão no culto, quando vocês estão fazendo determinada coisa, no dia do Senhor, né, que era um termo comum para eles, coisa assim, mas em vez disso eles façam tudo o que fizerem, façam de todo o coração, e como para o Senhor, não para os homens. Quando a gente pensa nesse sentido de fazer para o Senhor, tem uma mentalidade muito mais profunda daquilo que nós oferecemos em comparação a Deus e aos homens, né? E eu queria compartilhar hoje com vocês uma relação para a gente pensar na importância que há nesse crescimento, nessa dedicação nas coisas que nós fazemos para o Senhor. Claro que aqui a gente está falando mais especificamente sobre louvor, mas isso aqui vai servir para toda a área, né? Para todo cristão e toda a área, todo sentido, porque a gente não tem uma Bíblia separada, né? Do louvor e a Bíblia comum, digamos assim. Então, tudo que a gente está aplicando aqui são conceitos que servem para nós como crentes no geral, como cristãos, mas principalmente no ato de servir no ministério, né? E é interessante você pensar que por vezes a gente inverte muito fácil, né, essa lógica do texto aqui. A gente trabalha muito a inversão de fazer as coisas mais pensando nas pessoas do que necessariamente pensando em Deus, na maior parte do tempo, né? E às vezes a gente, pensando agora em louvor mesmo, às vezes a gente vai escolher músicas pensando nas pessoas, às vezes a gente vai separar os momentos do culto pensando nas pessoas, e por vezes isso aqui tira muito mais da sinceridade ou da naturalidade e transparência que teria no nosso culto a Deus no natural, né? Pensando naquilo que agrada ao Senhor de uma maneira geral e não mais pensando apenas nas pessoas. E aí aqui nós temos algumas referências para a gente pensar no que nós temos oferecido a Deus, né? E para a gente começar bem ela, tem um texto muito pouco conhecido, mas que eu queria que vocês dessem uma atenção grande nessa noite, que é aqui em Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 6.
Malaquias é conhecido só pelo dízimo, geralmente, né? O pessoal só fala de Malaquias quando fala o dízimo. Mas esse texto aqui eu considero um dos mais fortes da Bíblia na sua forma, né? Então, Malaquias 1,6 diz assim: o filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta ao Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam meu nome. Vocês, porém, perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. Mas ainda assim, perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mau? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mal? Tentem oferecê-los de presente ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Esse texto, para trazer uma clareza maior, né? Quando Malaquias escreve, ele está escrevendo para sacerdotes, como é demonstrado em todos os capítulos ali. E é um texto diretamente contra as práticas erradas que os sacerdotes de Israel estão fazendo. E nesse caso em específico aqui, eu quero que vocês imaginem que, juntando o que nós já falamos sobre nós agora como igreja, né? como reino do Senhor, sendo um sacerdócio santo, sendo parte desse reino do Senhor que é um sacerdócio santo, nós somos chamados, todo crente é chamado a, em algum grau, ser sacerdote no sentido de comunhão com Deus, né? Ter acesso a Deus. E ali estava acontecendo uma coisa muito, muito estranha. Todo sacerdote saberia, com toda certeza, que a dedicação mais importante dele é no sacrifício. O sacrifício é a base do Antigo Testamento, de uma maneira geral. E esse sacrifício aqui que eles deveriam fazer era oferecer um animal puro, um animal limpo. O animal tinha que ser perfeito, né? Ele não podia ser caolho, por exemplo, ele não podia ter uma pata quebrada, ele não podia ter nenhum osso quebrado. Tinha vários detalhes ali. E o que Deus está dizendo diretamente através da boca de Malaquias ali, esse é o que a gente chama do ai do Senhor, que é quando o Senhor fala diretamente. Esse ai do Senhor aqui é extremamente profundo, porque ele está falando: vocês honram um governador, se vocês oferecessem isso a ele, ele não aceita. E agora imagine o que vocês estão oferecendo a mim. E aí Deus faz uma coisa que é interessante, ele diz assim: vocês ofereceriam isso aqui ao governador? Vocês ofereceriam isso aqui ao pai de vocês? Qual a honra que vocês oferecem ao pai de vocês? Mas a mim vocês não estão oferecendo. Esse é o senso e o intuito de Malaquias aqui. Eu considero um dos textos mais profundos realmente da Bíblia nesse sentido de aplicação ali e de Deus mostrar a sua vontade, né? E quando a gente pega isso aqui, pensando no que nós falamos ali no começo, de tudo que fizerem, faço de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, nós temos um princípio de dedicação de algo ao Senhor. E aqui agora em Malaquias, você tem exatamente o oposto acontecendo. Pessoas que se dedicam a oferecer a Deus qualquer coisa, mas os sacerdotes continuam sendo reconhecidos no meio do povo, como se fossem homens de Deus e tudo mais. Mas mesmo assim, no interior deles, no fundo do coração deles, eles sabem que estão cometendo tudo isso aqui contra o Senhor. Quando a gente pega isso aqui e pensa no nosso caso, né, isso aqui me traz muitos pontos, que é pensar qual prioridade nós temos dado ao Senhor, né? No nosso dia, na forma de viver e no louvor mesmo. E pensando nesse ponto do louvor, eu queria que vocês pensassem, por um exemplo, em como que nós tratamos a presença de Deus em comparação com nós tratamos os próprios irmãos, né? Eu queria que vocês pensassem, por um exemplo, como nós tratamos o Senhor ou o culto em relação ao que nós fazemos com uma palestra que é assistida ou com o trabalho que nós temos diariamente. Um exemplo dos mais simples, que para tornar mais prático, né? Pensem na questão do horário, né? Quantas pessoas cuidam estritamente para chegar no horário no trabalho? É um conceito meio que natural, né? A gente olha para essa questão e fala: você tem que chegar no horário no trabalho. Isso é normal. Mas por algum motivo nós não consideramos isso tão importante no culto.
E por algum motivo nós não consideramos que é relevante a gente chegar no horário no culto, ou no ensaio, ou para aprender e se dedicar a alguma outra coisa ali, né? Pensando nesse quesito de serviço, nós trabalhamos, fazemos tudo aquilo lá e a gente busca ter uma excelência, que é uma melhora contínua daquilo, porque a gente olha e fala, não, pode ser que lá na frente eu vou ter um cargo melhor, eu vou conseguir tal coisa, eu vou crescer na empresa assim, vou crescer assado. E vai pensando numa estrutura maior e de crescer mesmo financeiramente e tudo mais. Mas quando nós falamos do reino de Deus, que nós temos acesso a algo que nós já recebemos, porque nós recebemos a salvação, recebemos essa graça, e agora nós deveríamos oferecer tudo isso ao Senhor como um agradecimento, nós consideramos isso por vezes inferior ao nosso trabalho. Vocês percebem como que não faz sentido a lógica que nós aplicamos, né, em comparação disso, do que nós dedicamos ao Senhor e que nós dedicamos a nós mesmos ou ao nosso trabalho, né? O trabalho, eu acho que é uma coisa que exemplifica muito isso. Quando nós falamos sobre responsabilidade no trabalho, às vezes você tem que cuidar de determinadas coisas e aquilo ali é sua função. Agora, quando a gente fala desse ponto relacionado ao reino de Deus, por vezes nós queremos terceirizar, sempre passando por alguma outra pessoa. Então, e a gente faz isso no geral, né? Seja no sentido ministerial da coisa, ou na maior parte das pessoas atribuindo que só o pastor tem a função de caminhar no reino de Deus ou algo assim, né? Que é uma visão bem distorcida. Mas tudo isso é o que? É uma demonstração de que nós não entendemos ainda, né? Todos nós no geral não entendemos ainda o que é se dedicar ao Senhor, né? De forma plena. E essa dedicação ela precisa fluir de nós de uma maneira assim sincera em todos os lados. E para isso, eu penso que pelo menos dois lados são muito importantes e eu quero mostrar na escritura que isso acontecia, né? E que nós precisamos retomar esses pontos aqui mais uma vez. E um deles, obviamente, que eu acho que é o mais desprezado por vezes, é a parte técnica, né? O fato de nós olharmos e falarmos, eu preciso melhorar tecnicamente, eu preciso aprender se eu faço parte do vocal, eu vou me aperfeiçoar no canto, nas vozes, fazendo um treino, um curso. Eu vou arrumar alguma forma, seja pelo YouTube ou presencial, de eu conseguir melhorar naquilo ali. Se eu toco um instrumento, eu vou fazer a mesma coisa nisso vinculado com o instrumento, buscando sempre esse aperfeiçoamento contínuo, né, no lado técnico da coisa. E isso pega todos os lados, no mesmo lado da questão de qualquer outro ministério, na questão da palavra, por exemplo, a gente precisa necessariamente estudar e ter uma dedicação maior ali, sincera, em conhecer a Bíblia e tudo mais, né, para poder compartilhar isso da Escritura. Então, em todas as áreas a gente precisa realmente ter essa dedicação. E quando a gente olha para Salmos 33, o versículo 3, ele diz uma coisa interessante, né? Ele diz assim, cantem-lhe uma nova canção. E aí a parte 2, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Ele faz questão de citar, toquem com habilidade, sejam hábeis no instrumento. O salmista não fala isso aqui, né, considerando que é uma palavra inspirada pelo Senhor e tudo mais, ele não está falando isso aqui de uma maneira apenas à toa, assim, porque precisa falar aleatoriamente, né? Mas existe um propósito por detrás disso aqui, que é demonstrar exatamente esse padrão que eles já tinham de se dedicar a ter a habilidade técnica para poder exercer o ministério, né? No caso deles, sim, era um ministério levítico, na maior parte deles ali. Já discorreu sobre isso outras vezes, né? Não vamos replicar, né, sobre ser ou não ser levitas, mas o ministério levítico realmente tinha, né, esse adendo de dedicação. Quando olha, por exemplo, para 1 Crônicas, né? Vamos ler aqui, 1 Crônicas 25. O 7. Ele fala sobre alguns dos levitas e tudo mais. E essa era uma família que estava sendo separada. E ele diz assim, 1 Crônicas 25, 7. Eles e os seus parentes, todos capazes e preparados para cantar ao Senhor. Totalizavam 288. Se você olhar, né, no contexto ali,
ele mostra outras vezes, o texto faz questão de dizer que eles estavam preparados e capazes de louvar ao Senhor. Obviamente que essa ideia, a expressão capaz, está designando uma ideia hábil, né? Uma ideia de habilidade, de técnica, de dedicação, realmente, deles saberem o que eles estavam fazendo. Eles tinham essa capacidade. E o preparados pega no segundo ponto, que é exatamente aquele que está posicionado para exercer isso, né? Então, que entra muito mais, talvez até na questão um pouco mais espiritual. Mas pegando ainda essa questão técnica, você olha para a Bíblia e você percebe que há uma dedicação deles em ter o domínio do instrumento para eles oferecerem o melhor possível a Deus. Isso aqui não é porque Davi estava fazendo a contagem, não era porque Davi estava fazendo um censo, não era porque era Davi ou algo assim. Esses homens estavam preparados para tocar isso aqui diante do culto ao Senhor. Então, quando nós olhamos para isso, eu acredito que naturalmente tem que gerar em nós o desejo de olhar e falar como que eu consigo melhorar para glorificar mais ao Senhor. Como que eu consigo oferecer a minha vida de forma a glorificar ainda mais a Deus. E aqui entra um ponto importante, né? É a diferença entre a excelência, no sentido técnico da coisa, e o perfeccionismo, por um exemplo, né? Porque o perfeccionismo é uma coisa para você, né? Você não consegue chegar e dizer assim, eu sou perfeito para as pessoas. Não, o perfeccionismo é algo para você, dentro da sua classe de consideração. Agora, a excelência é algo que você consegue fazer para você, se for da maneira errada, ou a maneira certa é você fazer isso pensando no outro, né? E o outro, nesse sentido, é sim a Igreja de Cristo e também, principalmente, o próprio Senhor, como o texto que nós lemos ali de Colossenses. Então, nós somos chamados para uma cultura de excelência no reino de Deus, né? Isso, obviamente, a gente tem inúmeros desafios e realidades que a gente sabe que vão surgir no meio do caminho para todos nós, mas precisa existir, no mínimo, esse intuito, né, esse desejo lá no fundo do nosso coração, de entender que o Senhor almeja, né? O Senhor realmente deseja que nós possamos nos dedicar mais a Ele, nos dedicar principalmente em conhecer a Ele e também, tecnicamente, em melhorar nossas habilidades, seja no instrumento, seja no canto, em cada função que a gente exerce a respeito do reino de Deus, né? E é interessante você pensar que uma dos exemplos que a gente gosta de usar quando a gente fala sobre ser usado por Deus é exatamente o instrumento, né? A gente fala exatamente sobre isso, que nós somos um instrumento, e isso é um fato. É engraçado que você pega um músico que domina assim, o instrumento, o que acontece? Ele vai conseguir tocar qualquer instrumento de uma maneira geral. Isso é fato, né? Ele vai conseguir tocar o instrumento. Digamos que ele toca violão, ele vai conseguir tocar quase todos os violão, mas vai ter um violão que vai funcionar melhor e vai ter um violão que vai funcionar pior. A depender da corda, a depender da ressonância, a depender do tipo de madeira, a depender dos trastes, das tarraxas e tudo mais. Então, é quase que esse mesmo conceito, né? De que o Senhor deseja usar, mas a gente consegue aperfeiçoar o que Deus nos deu, né? A gente consegue melhorar naquilo que o Senhor nos entregou, exatamente para a glória do nome dele. Pensando na mesma ideia da multiplicação dos talentos, né? É exatamente essa lógica da parábola que Jesus apresenta. Você recebe os talentos e a ideia é que você multiplique eles. Então existe um aperfeiçoamento que é possível todos nós temos, né? De dedicação realmente ao Senhor no lado técnico da coisa. E no lado espiritual, né, falando como crentes principalmente, a gente precisa ter a noção que nós, aqui é um texto que não precisa nem ler, né, que a gente já citou ele tantas vezes, é bem conhecido, que é o João 4:23 dos verdadeiros adoradores e tudo mais. Essa ideia, né, quando Jesus apresenta ela, de novo pensando no contexto em que ele está falando isso para a mulher samaritana e alguém que está totalmente ligado ao conceito do que é adorar a Deus, eles entendiam que a adoração a Deus não tinha a ver com um momento, né? Mas a adoração a Deus, como a gente já falou bem lá atrás, ela era serviço, né? A ideia de servir, a ideia de fazer alguma coisa, fazer um trabalho. Então, não existia a noção de que é um louvor específico, é uma pregação aqui, é uma coisa lá,
outra coisa colar, algo assim. Não, não era uma noção desse tipo. Na verdade, era algo de continuamente, diariamente, eles servirem ao Senhor, né? Então, quando Jesus fala sobre esses verdadeiros adoradores, o conceito não está sobre um momento em que você é ou não é um verdadeiro adorador. A ideia não é um momento em que você diz, agora eu estou como verdadeiro adorador. É uma essência, né? É o ser, é você realmente ser um verdadeiro adorador que vai diariamente oferecer o melhor louvor e adoração a Deus através da sua vida. Então aqui nós temos esses dois pontos que precisam ficar claros para nós, né? O primeiro que nós temos sim que nos dedicar ao Senhor, primeiro pelo lado técnico da coisa, que faz parte de tudo, principalmente relacionado à parte de louvor, e no segundo, em ter uma vida em que nós vivemos como verdadeiros adoradores. Não é possível, aliás, possível né? Não é decente ou correto que a gente apenas vista, né, a capa de verdadeiros adoradores num domingo ou num culto, ou num evento qualquer, e digamos, não, agora sim eu vou mostrar a minha espiritualidade. Porque a espiritualidade externa, ela só mexe com a igreja, ela só mexe com o povo. E aqui vai uma pergunta que eu gostaria que realmente vocês pensassem no momento ali do louvor. Quando você subiu ali no... O pessoal não gosta de chamar de palco, né? Mas subiu ali no espaço ali. É que não é um altar, porque altar somos nós, mas enfim, no espaço ali que você subiu e você vai louvar o Senhor ali, o que você tá esperando, né, que aconteça? Você quer que a igreja chegue num alvoroço determinado, ou você quer que o Senhor receba aquilo ali que você está cantando? O ideal, o mundo ideal, é que em algum grau as duas coisas aconteçam. Quando eu digo alvoroço aqui, é que a igreja receba aquilo ali, né? Que a igreja participe daquilo ali. Nesse sentido, não tem nada de errado. Mas o problema é que se você fizer apenas isso, pensando em como a igreja vai reagir, você às vezes vai passar despercebido como Deus está reagindo àquilo ali. E aí entra no texto que nós lemos de Malaquias, porque Deus está falando para os sacerdotes. O povo em si não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. O povo estava olhando os sacerdotes oferecendo sacrifício, falando, eles estão oferecendo sacrifício, ok. Mas Deus sabia que o sacrifício deles não era válido. O sacrifício deles não era um sacrifício digno do Senhor. Que o sacrifício deles era um sacrifício medíocre para o que Deus tinha ordenado na sua lei. Então, nós temos esses dois pontos de que nós conseguimos sim oferecer por vezes algo ali na igreja que nem sempre nós estamos fazendo isso para Deus. E isso é muito fácil a gente se perder no caminho disso. Isso em qualquer contexto, né? Que é que a gente pegar exatamente e começar a fazer aquilo com a motivação errada e quando nós vemos já estamos fazendo no automático e tudo mais, né? Então, a lógica bíblica, e aqui quando eu falo dedicação, né, que é o princípio que eu estou compartilhando hoje, é exatamente isso, é entender que existe uma dedicação técnica da gente se preparar para nós sermos hábeis no louvor ao Senhor ali no sentido técnico, e existe uma preparação que aqui é mais que uma preparação, né, é uma vida, é uma devoção, é uma dedicação total de viver para o Senhor, né? E aqui a gente não pode nem sequer deixar de citar a vida de oração, leitura bíblica e as práticas espirituais, né, como jejum ou generosidade. Porque isso aqui é o mais natural, né, dos atos cristãos, pelo menos assim, do mais básico, digamos assim. Quando nós falamos sobre a oração, é de conhecimento público, digamos assim, de que a oração é uma prática que é para ser feita regularmente, porque você está falando com Deus sobre aquilo ali. E é na oração que o Senhor vai compartilhar com você coisas que Ele quer realizar sobre a igreja. Ele vai compartilhar com você coisas de como Ele quer usar a sua vida para alcançar outras pessoas. Você pode pensar, às vezes, tão internamente, e se fechar considerando que você está louvando de determinada forma, sendo que Deus quer te usar para, através daquilo, alcançar outra pessoa. Através daquilo ali, direcionar uma palavra para uma outra pessoa. Então, isso quando você lê esse mesmo texto de Crônicas 25,
A Bíblia fala que eles se posicionavam para ministrar diante do Senhor e cantar o louvor de forma a profetizar. Então, eles tinham uma noção muito específica de que enquanto eles estavam louvando ao Senhor, eles estavam ministrando diante do Senhor, mas eles estavam profetizando às pessoas. E obviamente, esse profetizar, ele sempre vai ser debaixo de algo que Deus compartilha com você. O profetizar não tem nada a ver com o que a gente costuma fazer geralmente de fala pro seu irmão tal coisa, repete isso aqui, levanta a mão, toma posse, ou se quer falar uma frase, né? Isso aí é confissão positiva, não tem nada a ver com profetizar. Mas o profetizar bíblico é compartilhar algo que Deus está falando. Então, para eles compartilhar aquilo, eles estavam ouvindo Deus. Eles estavam recebendo de Deus para compartilhar com o povo. A mesma coisa precisa acontecer com a gente em todos os graus, né? Que é exatamente a gente olhar e falar o que o Senhor deseja compartilhar com a sua noiva hoje, o que o Senhor deseja realmente falar com a sua igreja hoje. E isso é o que nós costumeiramente fazemos muito no sentido de palavra, mas o louvor não está atrás. O louvor não pode ser diferente disso. Porque Deus vai sim falar também com as pessoas através do louvor. Já falei, né, já é conhecimento público a respeito de mim, de que eu falo que o louvor até toca mais do que a palavra em muitos momentos. Eu gostaria até que fosse diferente, mas infelizmente não é. Então, o poder do louvor é muito significativo, né? E Deus fala realmente através do louvor. Então, nós precisamos nos sujeitar o nosso coração para realmente ter uma dedicação a Deus, de práticas espirituais, da oração e da palavra, para a gente profetizar, assim, ouvindo Deus e deixando com que a palavra flua através do louvor, né? Para que a palavra flua através do louvor e para que a palavra de Deus, a própria voz do Senhor, daquilo que Ele falou com a gente no secreto, falou com a gente na oração, seja compartilhado ali no momento de louvor e outras vidas vão ser alcançadas através daquilo ali. Então, essa é uma realidade que eu imagino que geralmente a gente não pensa nas coisas exatamente assim, né? Eu falo muito pro pessoal que é ali no quesito da mídia, eu falo muito para eles que eu acho que esse é até um problema, que quando a gente mexe só com as tecnologias, então, tipo, câmera, é notebook, é projetor, é não sei o que e tal, você perde muito o senso do que é espiritual, né? E você começa a pensar que você é mais um cara da informática do que alguém servindo, né? E é muito fácil se perder nisso, muito fácil se perder. Então, isso acontece em todos os setores, né? Em todos os ministérios. E o cuidado vem da gente olhar e falar, não, eu realmente preciso sim agradar a Deus, eu preciso realmente me dedicar ao Senhor, e eu preciso fazer tudo, né? Pensando de novo em Colossenses 3:23, preciso fazer tudo aquilo ali como para o Senhor, de todo o meu coração. Então, essa é a lógica bíblica que está por detrás de todo o restante. E mais um ponto, né, que é muito interessante, que falando sobre a questão técnica, de novo, né, quando a gente fala dos pontos aqui, isso aqui vai ser para tudo que envolve o cristianismo, né? Mas, em algum grau, vai ter uma separação ali. Então, se você pega Timóteo 2:2, onde Paulo orientou Timóteo, para 2 Timóteo 2:2, que ele replicasse a pessoas de boa índole, caráter, que fossem pessoas de Deus, ele replicasse aquilo que foi ensinado. E isso aqui é um preceito que a gente precisa ter em todas as áreas, né? É interessante, sim, a gente compartilhar com as pessoas a palavra de Deus, é mais do que interessante, né? É necessário, é edificante. Mas falando na questão aqui até mais técnica, nós podemos compartilhar aquilo que nós sabemos com as pessoas do lado que não sabem, né? E nós podemos também aprender com aqueles que vão saber alguma coisa que nós não sabemos. Eu nunca esqueço uma frase que tinha não sei se alguém aqui já assistiu, mas na época tinha o César Romero, que era um dos poucos canais de violão no YouTube. E o César Romero tinha uma frase dele que ele falava assim: você nunca vai saber tanto que você não possa aprender, mas você nunca vai saber tão pouco que não saiba ensinar alguém. E essa lógica eu levei pro resto da vida em tudo, né, na verdade. Mas o que ele falou fez muito sentido para mim, que todos nós sabemos alguma coisa.
E tem alguém que sabe menos que a gente, e tem alguém que sabe mais que a gente sobre aquilo, que é o fluxo normal da vida, né? E não precisa envolver nenhum tipo de orgulho ou arrogância nisso, porque é só conhecimento. A gente precisa considerar isso se aparecer ou não, né? Na verdade, a ideia é o quê? Você pegar aquilo que você sabe e conseguir compartilhar com o outro, e você abrir o seu coração pela humildade para aprender com o outro sobre aquilo também. Então, isso que eu trago é exatamente a lógica da gente pensar em compartilhar um com o outro sobre técnicas, sobre até práticas, às vezes, de oração, de leitura bíblica, de como consegue fazer isso da melhor forma possível. Né? Então, sempre buscando o aperfeiçoamento de todo o reino de Deus de forma contínua. Né? E para a gente finalizar, falando daquele ponto que eu comentei sobre o trabalho, eu fico pensando naquele texto de Malaquias, fica muito essa questão para mim, assim, Deus ali usou o exemplo do governador, mas eu fico imaginando se Deus usasse o exemplo dos trabalhos, né, pra gente. E quando eu digo isso, eu tô me incluindo no meio, porque por vezes eu priorizo, às vezes até de forma sem perceber, priorizo os trabalhos e quando você vê, já foi. Quando você vê se deixou de fazer alguma outra coisa que deveria fazer, até seja se dedicar mais à oração ou a ler mais um pouco, algo assim, só porque passou aquilo ali no normal, né? Então, imagina nesse texto de Malaquias se fosse Deus falando algo assim mesmo, né? Deus falando, olha, você tá lá, você se dedica tão bem ao trabalho, você cumpre certinho o teu horário, você faz certinho o que tem que fazer lá, você cuida disso, você cuida lá, você cuida da tua escala, você é responsável, você faz tudo certinho. E quando chega em relação ao reino de Deus, nós não praticamos nada disso. Basicamente, o que nós estamos dizendo de uma maneira, é, vamos dizer indireta, mas quase que direta também, mas é de que o reino de Deus não tem o valor para nós que o nosso trabalho tem. De que nós não olhamos para o reino de Deus e falamos, não, o Senhor realmente é digno mais do que o meu trabalho. Porque as nossas ações não comprovam isso. Né? A ação que comprova isso é a ação de Maria quando ela para ouvir Jesus. Né? É o sinal de você chegar e falar, não existe nada mais importante do que eu ficar aos pés aqui ouvindo. Por isso a lógica, né, de Jesus falar que essa é a boa parte. Não necessariamente a outra é ruim, mas ela não é tão boa quanto essa. Porque a lógica é que você esteja na presença de Jesus oferecendo aquilo ali, né, se dedicando a ele de maneira integral. Então, eu deixo para vocês exatamente esse ponto, né, da gente pensar por que nós vamos entregar coisas tão boas para o nosso trabalho e para outras áreas da nossa vida e vamos deixar o reino de Deus de lado, né? Não é esse nosso chamado. Nosso chamado é para que a gente faça tudo, todo o coração, se dedicando ao Senhor, né? Como para o Senhor e não para os homens. Amém, pessoal? Quero abrir o espaço, né, para quem quiser comentar alguma coisa, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu concordo com tudo aí, praticamente, porque eu vejo que a dedicação no instrumento, na igreja, e a dedicação também no seu particular é duas asas, né? Principalmente ali para o ministério. Se a gente está bem nesse sentido, se a gente está bem nesses dois âmbitos, né? Nessas duas áreas, a gente vai conseguir fazer algo de excelência para o Senhor, né? Lembrando que sempre o foco é o Senhor. A gente vai lá, nós somos instrumentos ali ministrando, só que o foco sempre é o Senhor. E a gente fica aquela pergunta, né? Como que a gente está fora ali da igreja, né? Essa é a pergunta Grande questão, né? que eu faço, né? Como que a gente tá? Será que a gente simplesmente vai tocar por tocar, né? Ou será que a gente realmente quer um relacionamento com o Senhor? Porque ser músico em teoria, é simples, né? É só a gente saber tocar, saber cantar. Mas ter uma vida com o Senhor, com relacionamento ali com Deus, é isso que pega. É esse que é o mais difícil. Eu acho que o que torna. Até a Sabrina, que tinha comentado esse ponto outra vez, aí a gente falou sobre isso, né? Que eu acho que o que torna mais difícil é o fato de que é possível, né? Você tipo, tá ali e parecer que
na ação técnica você vai fluir muito bem. Mas no interno, né? Naquilo que você está oferecendo ao Senhor, não é uma realidade, né? Não é uma sinceridade. O fato de ser possível isso torna tudo mais difícil, né? A gente usa como exemplo aquela passagem que o pessoal até expulsou demônios, curava a galera, mas e aí, né? Onde que estava o coração deles? Exatamente. É um desafio. Mas fala aí, Mirella, Luquinhas, Amanda. O Luquinhas tá Mirella na Digite. Cuba. Digita aí, Mirella. Não, mas achei bem bacana mesmo. Ficou gravado, né, Matheus? Ficou, aham. Tô gravando aqui. Isso é bom. Você manda pro YouTube da igreja mesmo? Tem um canal secundário que tá com o mesmo nome, tudo igual, mas que a gente colocava os arquivos da mídia lá, né, de treinamento. Daí eu deixo nesse canal secundário ali. Não, bacana. Só, deem pelo menos um joinha pra nós, só pra gente saber que vocês estão nos Estão vivos, ouvindo. né? Você precisa chamar a ambulância aí, vai que. Aí. Aí. Bom, eu acho que é isso então, né? Uhum. Vamos agradecer a Deus e lembrando que isso aqui tem que ser realmente uma prática. Que bom, Mirella, que bom. Uma prática diária da gente se dedicar ao Senhor, né? Em todos os sentidos, né? Se a gente considerar basicamente a prática de se dedicar, isso já vai fluir da melhor forma possível em todos os âmbitos, né? Adriano, você ora pela gente, por favor? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, primeiramente queremos te agradecer pelo dia de hoje, queremos te agradecer, Pai, por nossa vida, nossa casa, nosso trabalho, tudo que o Senhor tem dado a nós, Pai, tudo é colocado nas nossas mãos, que nós, Pai, possamos fazer o nosso melhor, não somente, Pai, ali na frente, mas sim, Pai, no nosso secreto também com o Senhor, que nós venhamos a entregar tudo o de melhor que nós temos para o Senhor. Nos ajuda, Pai, no dia a dia, sabemos que é difícil, mas que o Senhor sempre estaria e está conosco. Que o Senhor venha cuidar do restante da nossa semana, final de semana, do Ministério de Louvor, cada pessoa, Pai, que não pôde também estar aqui, que o Senhor venha estar abençoando. Em nome do Senhor Jesus, eu louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Isso Isso aí, aí. pessoal. Feito Pessoal então. do Louvor aí, pessoal do Louvor tá de parabéns que apareceu. Os que avisaram também estão de parabéns. Os que não avisaram, daí depois a gente conversa. Tá, beleza. Bom, logo já mando o link ali no grupo. Não, show de bola. Obrigado, Matheus. Por nada, mano. Deus abençoe. Uma boa noite. Valeu, galera.